para a abertura ou expansão de um negócio, a primeira providência que o empreendedor deve tomar é desenvolver uma análise mercadológica. A pesquisa de mercado é a ferramenta certa para suprir a necessidade de desenvolver estratégias para valorizar marcas, conhecer melhor os consumidores, identificar a estrutura da concorrência, enfim, obter informações que possam orientar não só a formulação de um plano de marketing, como tomada de decisões mais cotidianas na organização. O nosso tira-teima de hoje é sobre pesquisa de mercado. E vamos à primeira pergunta que chega por e-mail. Quem conversa com a gente é o Heitor Damasceno, administrador de empresas que trabalha em Fortaleza. Então ele começa afirmando que nunca é demais explicar a razão por que se deve pesquisar. Se deve pesquisar porque existem questões que a empresa não sabe responder. Só o mercado, sendo ouvido, é capaz de lhe dar a resposta correta. Então, por exemplo, você pode querer saber o que o consumidor pensa sobre a sua marca, o que ele pensa sobre a sua loja, sobre a sua logística de atendimento, sobre a embalagem dos produtos que você fabrica ou que você revende. Então, se a gente for tentar responder essas perguntas dentro da própria organização, certamente teremos uma visão distorcida da realidade. Então, essa é a importância, é a razão pela qual se deve pesquisar, para ouvir a resposta diretamente do consumidor, que é quem nós precisamos ouvir. Agora, depois, o Heitor me pergunta qual a importância da pesquisa e qual o seu ponto de partida. A importância da pesquisa, além de ajudar a responder questões que a própria organização não tem resposta para elas, ela ajuda na tomada de decisão. Quando você tem informações distorcidas da realidade, você também vai tomar decisões erradas. E decisões erradas certamente lhe levarão a alguns prejuízos dentro da empresa. Então, a importância é porque ela lhe orienta nas decisões acertadas que você deve tomar em relação ao seu produto, à sua empresa. Agora, a última parte da pergunta: qual o ponto de partida? Olha, é muito difícil a gente ter um modelo único de ponto de partida de pesquisa. O que a gente pode dizer é que a única coisa que não pode faltar numa pesquisa e que é o ponto inicial, é o pontapé inicial, é a pergunta certa. A pergunta que você quer fazer ao seu mercado é que vai definir o objetivo da sua pesquisa. Esse é, sem dúvida, o ponto de partida de uma boa pesquisa de mercado. Vamos à segunda pergunta do nosso tira-teima de hoje sobre pesquisa de mercado. Júlia Albuquerque, empresária, pergunta: a pesquisa de mercado deve ser uma prática eventual, periódica ou constante? Qual o intervalo ideal entre uma e outra pesquisa? Júlia, não existe um tempo ideal, adequado, em que eu possa lhe dizer que você deve adotar para fazer pesquisa. Depende muito da sua necessidade. Então, imagine, por exemplo, que você tenha uma necessidade eventual. Você está com as vendas em baixa e você precisa saber onde exatamente está falhando. Então, você pode investigar junto aos seus consumidores o que exatamente eles não gostam na sua empresa, o que está incomodando. Pode ser que a pesquisa mostre que seja a apresentação do seu ponto de venda, uma fachada que já não é tão atrativa, pode ser que a sua oferta de produtos também não esteja tão boa, pode ser que o seu atendimento, os seus vendedores não estejam numa performance que agrade o seu cliente. Então, você fez a pesquisa te apontou essas possibilidades e você então vai tomar decisões de ajuste em cima dessas respostas. Essa é uma pesquisa eventual. Pode acontecer que você tenha uma necessidade de acompanhamento periódico das mudanças ocorridas no seu mercado. Então, você fez uma pesquisa hoje, precisa entender como evoluiu ao longo de um ano o comportamento do seu consumidor e você vai pesquisar depois de 1 ano ou 2 anos. Então, não existe um modelo ideal de tempo de pesquisa. Outra coisa importante que a gente deve considerar é que a pesquisa não precisa necessariamente ser aquela cara encomendada por um instituto que é o mais recomendado em casos de
pesquisa em grandes amostras de consumidores, e aí você tem que realmente ter alguém que entenda, que formate uma pesquisa de maneira mais sistemática, mas você pode ter como princípio dentro da sua organização a busca de informações junto ao seu consumidor. E aí você pode usar formas de pesquisa fáceis e baratas, como, por exemplo, a caixinha de sugestões. Isso é uma forma de pesquisa. Ou então, telefonar para o seu cliente num sistema pós-venda. O senhor ficou satisfeito com o atendimento na nossa loja? O senhor ficou satisfeito com o serviço que foi prestado ao senhor? Então, essas formas de levantamento de informações junto aos consumidores são pesquisas cotidianas, constantes, simples, baratas, rotineiras, que podem ser adotadas com facilidade na sua organização. Vamos agora à terceira pergunta do nosso Tira-Teima de hoje. Samara Passos, uma microempresária de Crateús, pergunta: o que não pode, de forma alguma, deixar de ser tratado numa pesquisa de mercado? Bom, o que não pode deixar de ser tratado em termos de conteúdo, não dá para explicar, não dá para especificar, porque cada pesquisa tem suas características próprias. Então, o conteúdo dessa pesquisa é muito específico de cada pergunta, de cada objetivo que você tem. Agora, dá para falar o que não pode faltar em termos de forma. O que não pode faltar? Primeiro, o objetivo. Se você tem uma pesquisa cujo objetivo não está claramente definido, isso é problemático, porque você vai ter respostas que provavelmente você não vai saber utilizá-las corretamente. Então, não pode faltar clareza nos seus objetivos. Não pode faltar a definição do seu público-alvo, do perfil do seu público-alvo. Então, quem você quer pesquisar? Você deve ter um banco de dados enorme na sua organização, supondo que você vai pesquisar seus atuais clientes, ou você tem lá fora um mercado potencial também muito grande, que ainda não são seus clientes, mas podem vir a ser. E não significa que você vai ouvir todo mundo. Então, é preciso deixar claro qual o perfil de cliente, qual o tamanho da amostra que você quer ouvir. Em terceiro lugar, é preciso deixar claro, e não pode faltar, a metodologia de pesquisa. Existem pesquisas qualitativas, existem pesquisas quantitativas. As qualitativas são aquelas em que você ouve um grupo menor de pessoas, como focus group ou grupo focal, como a gente chama, que são poucas, entre 8, 10 a 12 pessoas no máximo, que você gera uma discussão acompanhada por um pesquisador, um psicólogo, que vai entender o que as pessoas pensam sobre determinado produto, determinada empresa, determinada marca. Você tem outra pesquisa qualitativa, que são as entrevistas em profundidade. Você escolhe um ou outro consumidor para conversar, conversas de 2 horas, em que você vai aprofundando os temas com esses clientes. E você tem as pesquisas quantitativas, que são aquelas em que você vai a público com uma grande quantidade de consumidores, aquele com questionário, onde você vai fazer um levantamento. Podem ser clientes seus, atuais, do seu banco de dados, podem ser clientes do mercado que ainda não são seus clientes efetivos, mas com bom potencial de vir a ser. Então, não pode faltar esses 3 elementos: o objetivo, a definição do público-alvo, a definição da sua metodologia. Finalmente, não pode deixar de faltar uma boa interpretação dos dados, a partir de uma análise apurada, e aí você vai fazer a divulgação desses dados a quem de direito, a quem tem competência e necessidade de ter essas informações dentro da organização.